Sequência 19. Olívia, eu não sei como é que tu descobres essas coisas. Ela sacudiu a cabeça de leve, pensou um instante e depois disse: de certo, porque sou médica e medicina é intuição. Ele sacudiu a cabeça. Não aceitava a razão. Então, é porque sou médica e mulher. Deve haver mais alguma coisa. Ou porque tu, sem saberes, mostras demais os teus pensamentos e os teus sentimentos. Não creio. Então, porque tenho vivido e aprendi a ver. Tens apenas 25 anos. Conheci um homem que tinha 60 e ainda não tinha aprendido a conhecer-se a si mesmo. Silêncio. Entraram noutra rua. Passou correndo por eles um caminhão cheio de soldados que gritavam vivas. Que revolução estúpida! Resmungou Eugênio. Eu não sei como a gente não completou o pensamento. Acendeu o novo cigarro. Olívia sacudiu os ombros de leve. É a vida. Na outra calçada, agarrado a um poste, um bêbado soltava berros. Vive el poder constituído! Abajo los selvagens unitários! E rompeu num canto fanhoso e desafinado. De novo, a fuzilaria. Longe. Eugênio sentiu um desagradável arrepio na pele e o ritmo do coração marcou a sua impressão de medo. Pararam. Ainda bem que iam em direção oposta à da zona onde se combatia. O enfermeiro contara-lhe que só o quartel do 7º B, C, ainda resistia. Em todos os outros setores, a revolução já estava vitoriosa. Olívia apertou-lhe mais o braço. Colou-se ao corpo dele quando atravessaram a rua. Apressaram o passo. Quase correram, pois achavam-se fora da proteção das casas. Ao alcançarem a calçada oposta, retomaram o passo normal. O tiroteio começou a afrouxar de novo. Eugênio, mais calmo, pensou no homem que lhe morrera nas mãos. Durante quase toda a operação, disse ele, a propósito de pequenas coisas, objetos, sons, cheiros, eu estive a lembrar-me de pessoas e fatos da minha infância. Por que será que a gente não se liberta dela? É como se a nossa vida toda estivesse lá e o resto não fosse nada. Por quê? Isso é que tu mesmo deves procurar descobrir. Eu poderia dar-te uma explicação pedante, mas prefiro oferecer-lhe uma resposta humana. Eugênio atirou o cigarro para o ar. Soltou uma baforada de fumaça. Sorriu com melancolia e disse: sou um caso perdido, não achas? Não acho, sinceramente. Ele enfiou as mãos nos bolsos, mas Olívia não lhe soltou o braço. Era como se tivesse medo de que, sem o seu apoio, ele perdesse o equilíbrio. Quando se aproximaram da casa em que se hospedava Olívia, Eugênio começou a pensar nas horas que viriam depois. Temia ficar longe da amiga. Sabia que os temores voltariam e que, de novo, a vida lhe apareceria fria e vazia diante dos olhos. Todo o seu desejo de felicidade e de correspondência humana ficava sem resposta. Aquela noite de outubro, inquietante e indiferente, dava-lhe arrepios na epiderme. O ar
era frio, como os homens cruéis que àquela hora se matavam. Ele ia para casa, onde a mãe de certo esperava aflita. Ficaria no quarto a fumar e a pensar. Era só e infeliz. E essa permanente sensação de infelicidade, desconforto e insatisfação torturava-lhe a vida sombria e triste. Havia uma parte de seu ser, a maior, a mais forte e palpável, que se julgava vítima de uma grande injustiça e que desejava ansiadamente subir, melhorar de condição social, fosse como fosse. A outra parte do seu eu, tão imprecisa e débil, que em certos momentos desaparecia, como se nunca houvesse existido. Exercia sobre a primeira uma crítica que não era destituída de malícia. Inclinava-se a aceitar a realidade com coragem e até com humor. Atravessaram o pequeno jardim. Olívia meteu-lhe a chave na fechadura. Morava com os Falk, um casal alemão sem filhos. Eugênio estendeu-lhe a mão. Ela olhou o relógio pulseira. É cedo. Entra um pouquinho. Ele hesitou por alguns segundos. Desculpou-se com a mãe, mas sem nenhuma convicção. Dona Alzira devia estar aflita, sem saber notícias dele. Mas, enfim, como era cedo, entrou. O alto atravessa uma vila, bem no momento em que os combustores se acendem. Há qualquer mistério nas ruazinhas desertas e mal alumiadas, nas velhas casas coloniais de fachadas sombrias. Cachorros latem. As portas iluminadas de uma venda. O vulto da igreja antiga. Sempre uma sugestão de Deus dentro e fora de nossos pensamentos. Por que não se revelar a Ele de um modo mais definido? Na forma de um milagre, por exemplo. Olívia escapando da morte. Sim, a salvação de Olívia pode ser sinal da existência de Deus. O carro torna a entrar na faixa de cimento, deixando a povoação para trás. A noite desce, perfumada de ervas úmidas. Mais estrelas aparecem. O vento é morno como um hálito humano. Estranhamente, Eugênio lembra-se da sua primeira noite de amor com Olívia. Tudo se passara da maneira mais absurda e inesperada. Tinha entrado no quarto dela, depois daquelas horas horríveis. O doente que morrera nas suas mãos, a revolução, a sensação de derrota e de medo. E ela portara-se para com ele como uma enfermeira. Fizera-o deitar-se no sofá, aninhar a cabeça cansada no seu colo. E ele ficara assim um instante, de olhos fechados, procurando a paz. Olívia acariciava-lhe os cabelos em silêncio. Ele sentia na nuca a rija maciez da carne da amiga, por baixo do vestido fino. A carne de uma mulher. Olívia era uma mulher. Abriu os olhos. Viu aquele rosto sereno. Curioso. Era belo. Tinha um encanto particular. Ficou alguns instantes a contemplá-lo. O calor do desejo tomava-lhe conta do corpo. Aos poucos, tornava-lhe a respiração difícil. Não pôde mais continuar deitado. Ergueu-se brusco e ficou sentado ao lado de Olívia. Olhou-a de tal modo que ela franziu a testa, numa expressão
de inquieta curiosidade, perguntando: "Está sentindo alguma coisa?" Ele sacudiu a cabeça numa negativa. Olívia era atraente. Tinha uns olhos quentes, uma boca vermelha de lábios cheios. Ele sentia vontade de beijá-la. E por que não a beijava? Olívia podia repeli-lo, ficar magoada. Não era como as outras. Mas que importava? O mundo ia acabar. Os homens matavam-se. A vida era cruel. Um dia, ambos estariam apodrecendo debaixo da terra. Pegou na cabeça de Olívia com ambas as mãos, beijou-lhe a boca longamente, e ela entregou-se num comovido silêncio. Os sapos coacham. A luz dos faróis do carro varrem a estrada, varam a noite. Saiu do quarto de Olívia muito tarde. Sentia-se como um homem novo, entrando num mundo que amanhecia. De repente, como que a sua vida se transformava e ele não era mais ele, e sim apenas um ser aéreo, sem memória, caminhando na madrugada. Galos cantavam longe. O ar frio tinha uma qualidade mordente. Cheirava sereno. Eugênio parecia não sentir o próprio corpo. Levou a mão à testa fresca. Sentiu nos dedos o perfume de Olívia. Lembrou-se dos momentos em que a tivera nos braços. Aquela surpresa e aquela revelação davam-lhe um suave atordoamento. Ele não queria pensar. Agora só sentia desejos de dormir. Muito, sem procurar saber o que amanhã pudesse vir. Quando chegou a casa, eram 4 horas da manhã. Abriu a porta sem fazer barulho e foi para o quarto na ponta dos pés. Tirou o casaco, sentou-se na cama. Ouviu passos surdos no corredor. Ficou à escuta. A porta abriu-se e Dona Alzira apareceu enrolada num chale xadrez. Mas meu filho, eu estava tão assustada, pensando que te tinha acontecido alguma coisa. Ouvindo o tiroteio, aproximou-se de Eugênio. Inclinou-se, beijou-lhe a testa. Passei todo o tempo rezando, ouvindo o tiroteio, com medo que alguma bala perdida podia acertar em ti. Não aconteceu nada, mãe. Que horas são? Devem ser 4 ou 4 e pouco. Demorou tanto assim a operação? Eugênio fez um sinal afirmativo com a cabeça. Desviou os olhos do rosto da mãe. Via nele tantas perguntas. Por que não vieste logo para casa? Eu estava tão aflita. Toma o teu leite, meu filho. Mostrou o copo de leite e os biscoitos em cima da mesa da cabeceira. Não levaste nenhum agasalho. A noite está tão fria. Queres que eu aqueça o leite? Não, mãe, obrigado. Prefiro o frio. Era-lhe um pouco incômoda aquela insistência, aquela solicitude. Por que não o deixavam em paz? Ele precisava de tranquilidade, de solidão. E a revolução? Na pergunta havia espanto, incompreensão, censura e medo. Eugênio não respondeu. Fez-se um silêncio curto, durante o qual se ouviu um tiroteio ralo, muito longe. Escuta, fez Dona Alzira. Ainda estão brigando, suspirou. Que horror! Parece que o mundo vai se acabar. Eugênio estendeu-se na cama. Que lhe importava a revolução? A mãe
começou a tirar-lhe os sapatos. Sabes quem foi que morreu? O Aloísio, da dona Gugu. O Aloísio era o guarda civil. Morreu no assalto ao quartel-general. Diz que de uma granada. A coitada está desesperada. Teve um acesso de loucura. Eugênio fechou os olhos e viu Aloísio estendido na rua, com a cabeça aberta e os miolos escorrendo, como um fruto podre que se esborrachou no chão. Dona Alzira sentou-se à cabeceira da cama e começou a afagar devagarinho a cabeça do filho. Correu tudo bem? Perguntou em voz baixa, sem abrir os olhos, com má vontade, apesar de saber do que se tratava. Eugênio perguntou: o quê? A operação. Oh, por que fazia ela perguntas? Por que não o deixava em paz? Ele a amava, sim, talvez não tanto como ela merecia, mas a amava. Sabia que ela se sacrificara por ele, trabalhando para o sustentar, para lhe pagar o colégio. Devia-lhe tudo: a vida, o título de doutor, as meias remendadas e 1 milhão de pequenas coisas. Mas o que ele não suportava era que ela ainda o tratasse como uma criança. O leite que lhe trazia todas as noites, de certo modo, era para manter a ilusão de que ainda continuava a amamentá-lo. Depois de uma breve relutância, Eugênio falou: o paciente morreu. A mãe suspirou e as carícias de suas mãos nos cabelos do rapaz ficaram mais prolongadas, como se quisessem ser mais sedativas. Não há de ser nada. Ninguém pode com o destino. Pior ainda, achava Eugênio, eram aquelas tentativas de consolo. O que ele precisava era de silêncio, de sono, de esquecimento. Deus é grande, meu filho. Deus não existia. Em pensamentos, Eugênio fazia esta afirmativa, mas a fazia com timidez, com um temor subterrâneo. Era vagamente ameaçadora aquela madrugada de sangue, com homens morrendo. Deus podia existir. Talvez Olívia tivesse razão. Lembrou-se de um diálogo que tivera com ela havia poucos dias. Sequência 20. Se Deus existe, então por que não se revelou? Porque até Deus precisa de oportunidades, respondera ela. Se Deus existisse, eu já o teria encontrado. Lembrava-se do sorriso da amiga, da voz serena com que ela envolveu, respondendo: vocês ateus querem tirar-nos Deus para nos dar em lugar dele o quê? O quê? É o mesmo que tirar pão da boca de quem tem fome e dar-lhe em troca um punhado de cinza ou de areia. Eugênio tornava a ouvir a própria voz. Chegava a ver-se, erguendo-se e investindo para Olívia. Mas pão, cinza e areia são coisas concretas. Deus é uma abstração. Tu acreditas no sucesso, pois o sucesso também é uma abstração. Olívia, Olívia. Agora de olhos cerrados, Eugênio pensava nela. Que seria da amizade deles depois do que acontecera naquela noite? Era muito cedo ainda para ver claro em tudo aquilo, para saber ao certo se o que ele sentia era alegria, remorso, susto, surpresa ou asco de si mesmo. A verdade era que se lembrava dela com ternura, e o choque daquela revelação não lhe era de todo desagradável. Não podia fugir a um sentimento de vitória,
ao fundo do qual, entretanto, descobrira um elemento de amargor. Tudo acontecera num momento de tontura. Era o seu desejo de felicidade, de gozo, depois de todas aquelas cenas desagradáveis no hospital. De repente, ele, como que se lembrara da solidão da sua vida e do mundo, e se abraçara com Olívia, como se só ela o pudesse salvar. Não eram moços os dois? Não eram sãos? Não tinham direito ao seu bocado de felicidade? Foi um momento de esquecimento e, ao mesmo tempo, um momento inesquecível. Mas os seus pensamentos foram cruzados pela voz da mãe, dolorosa no seu pensamento. Não soubeste nada do Ernesto? Era uma pergunta tímida, murmurada. Sentia-se depois de uma grande indecisão, de uma tremenda luta íntima. Aquela noite era um mundo. Aquela noite era uma eternidade. Ele nunca mais havia de esquecê-la. O cadáver na mesa de operações, os beijos de Olívia, a fuzilaria, os homens estraçalhando-se, a madrugada, os seus pensamentos confusos e agora a lembrança de Ernesto. Nada, mãe, nada. Quis afastar dos pensamentos a recordação daquele dia inútil. Vi Ernesto, de olhos baixos, olhando para o prato. Vi a mãe com a mão na boca, os olhos espantados, o pai encolhido na cadeira de balanço. Via-se a si próprio amassando o jornal, com a fúria a ferver-lhe no peito, a embargar-lhe a voz. Outra vez no jornal? A cólera alterava-lhe a voz. O seu rosto devia estar desfigurado. Baderna no beco do império. E o retrato dele, pai. Veja, mãe. Mostrava a seção policial do Correio do Povo. Lia. Beberrão contumaz provoca distúrbios no beco. O retrato e o nome. Ernesto Fontes. O nome inteiro. Jogou o jornal ao chão. Encarou o irmão com raiva. É para isso que eu vivo estudando? É para isso que o pai e a mãe se matam? Para você andar no vício, fazendo badernas? Ernesto continuava de cabeça baixa. A gente fazendo o possível para sair dessa sujeira e você puxando-nos por barro? Voltou-se para a mãe num apelo. Se os rapazes da faculdade chegam a descobrir que ele é meu irmão, acho que não tenho mais cara de aparecer lá. Ângelo ergueu-se, disfarçou e foi para a cozinha. Dona Alzira murmurava palavras de conciliação. Mas Eugênio, com que agudeza lhe vinham as recordações e com perversa volúpia, ele agora olhava para os próprios pensamentos. Queria decidir a questão de uma vez por todas. Fique sabendo, Sr. Ernesto, um de nós é demais nessa casa. Ou você desaparece amanhã, ou eu me mudo para uma pensão. Sentou-se. O seu corpo todo tremia. Dona Alzira chorava. Ângelo tossiu na cozinha. Ernesto disse baixinho: eu vou-me embora. No dia seguinte, desapareceu. E nunca ninguém mais soube dele. Ângelo foi aos jornais, foi à polícia. Inútil. Poucas horas antes de morrer, perguntou: aonde andará o Nestinho? Oh, aquela noite. De repente, Eugênio jogou as pernas para fora da cama, brusco. Credo, Janoca, que é isso? Sentado na cama, com as mãos segurando o ferro do lastro, a cabeça enterrada entre os ombros erguidos, Eugênio olhava para a parede. O que precisas é de um bom sono. Dorme, meu filhinho. Teu pai sempre dizia: sono
é pão. Beijou-lhe a testa e saiu sem fazer barulho. Mas deixou Eugênio na companhia de um fantasma. Sono é pão, teu pai dizia. Eugênio acendeu um cigarro e caminhou até a janela. Abriu-a e olhou para fora. O dia clareava. Havia um mistério no mundo. Devia haver um secreto sentido em tudo quanto acontecera naquela noite. O doente que morrera nas suas mãos, a mulher que tivera nos braços, os homens que se fuzilavam. Aquilo tudo não podia ser gratuito. Eugênio ficou fumando e pensando por longos minutos. Olhou para o pequeno jardim da sua casa e viu, com a imaginação, o pai curvado sobre o canteiro maior, cuidando da roseira predileta, rainha das neves, arrancando as ervas daninhas que cresciam em torno, matando as formigas. Ali se erguia agora a roseira, com todo o viço. Ângelo estava morto. Ele, Eugênio, fora também como a roseira predileta, crescera e florira, graças aos cuidados do pai. Crescera para se envergonhar do jardineiro, aquela tarde, descendo a rua. Eugênio jogou o cigarro para o jardim, fechou a janela, estendeu-se na cama, sentiu as pálpebras doloridas, a cabeça zonza. Pensou em Olívia, viu a pele do operado tostada de iodo, o sangue brotando. Pensou em Aloísio, estendido na calçada, em Mr. Taylor, caído de boco no campo, sob a chuva, Ernesto, Olívia, a úlcera perfurada, o tiroteio ao longe. E uma grande paz caiu sobre ele. Uma grande bênção, um lago profundo de tranquilidade e frescura, sono pesado e sem sonhos. Um vagabundo caminha pela beira da estrada. Eugênio vislumbra-o num relâmpago, à luz dos faróis. O alto continua na sua carreira precipitada e ele fica pensando no irmão perdido. Eugênio cerra os olhos e revê um quarto de hospital. É inverno. A chuva bate macia nas vidraças. A luz cinzenta e gelada da manhã dá às pessoas uma aparência cadavérica. Fica descansada, mãe. Eu vou procurar o Nestinho. A sua própria voz volta-lhe à memória em apagado cochicho. E Eugênio vê-se a si próprio sentado à cabeceira da mãe, poucas horas antes dela morrer. Como as suas mãos estavam frias e como eram frágeis aquelas pobres mãos que tanto se haviam cansado e ferido por amor dele. O Dr. Seixas coçara a barba e ali de pé, ao lado da cama, olhava para a velha amiga que aos poucos morria. E de quando em quando resmungava com a sua voz áspera. Não é nada, Alzira. Amanhã você está boa. Não é nada. Tinham feito tudo quanto fora possível fazer. Haviam chamado em conferência os melhores médicos da cidade. Agora só lhes restava esperar a morte e tornar a moribunda menos dolorosas aquelas últimas horas de vida.